A Nativa Agropecuária oferece uma ampla variedade de produtos para a saúde e alimentação animal, incluindo minerais, medicamentos, vacinas, exames de brucelose e tuberculose, produtos homeopáticos, rações, linha PET, linha de jardinagem, pesca, ferragens, ferramentas, selarias, utilidades domésticas e muito mais. Além disso, atendimento veterinário 24 horas. Nativa Agropecuária, na Rua Castro Alves, 451, telefone 99839-2756. Com a AgroKim, desenvolvemos proteções naturais para as culturas, com soluções de alta performance que tornam mais eficiente o uso de nutrientes, maximizando a saúde de cada planta, reduzindo suas aplicações, aumentando o potencial de rendimento e o desempenho das safras. Na AgroKim, trabalhamos por um futuro mais sustentável e lucrativo para os agricultores. AgroKim. Aqui a sustentabilidade e a lucratividade andam juntas. O Centro Universitário FAG é o único com nota máxima no MEC. Aproveite as vagas remanescentes com ingresso imediato via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Ensino empreendedor, presencial e de excelência. Aqui você realiza. Passaporte 40+, exclusividade FAG. Se você tem mais de 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade até o final do curso. Turbine sua carreira. Acesse fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Nota máxima para o seu futuro. Olha, pontualmente 7 horas em São Miguel do Iguaçu, manhã de quinta-feira, 16 de novembro. Estamos na primavera brasileira, a lua é nova agora. Temperatura na casa dos 27 graus centígrados. Bem-vindos ao Jornal no Campo, com Adriano Ramos Cardoso, professor universitário, zootecnista e médico veterinário. Professor, percebi na meteorologia visual aí um tempo abafado, tivemos uma pancada de chuva já na madrugada, expectativa de mais chuva para hoje, quinta-feira, para amanhã, sexta-feira também, sábado um volume significativo. Quer dizer, vem mais chuvas por aí. Adriano, bom dia, uma ótima quinta-feira para você. Obrigado pela sua estada ao vivo conosco aqui no nosso projeto Jornal no Campo. Bom dia a todos. Não tá fácil. Tá bom. Muita chuva. Tá bom pro sapo e a rã na lagoa. Os peixes agradecem. O resto tá sofrendo já. Na terça-feira até à noite estava conversando com um amigo em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Não conseguiram nem plantar soja ainda. E não sabe nem como é que vão fazer. Não sabe se coloca grão com adubo, se coloca só o grão, depois faz uma adubação de superfície, ou seja, foliar. Não se sabe nem o que vão fazer, né? Então, nem para negociar, tirar boi, ovelha, vender, não encosta caminhão, não tem como lidar. E assim, não para o ciclo, né? Porém, os negócios estão muito ruins esse ano em função dessas chuvaradas. A gente tinha uma perspectiva de anos bons, devido a outros anos que foram anos de seca, e tinha uma perspectiva de investimento boa na lavoura, mas tá sendo tudo ao contrário até, em função das chuvaradas. Quanto mais chuva, maior o volume, maior são a quantidade das áreas agregadas e terras agregadas que são levadas morro abaixo. Isso complica bastante as produtividades, e anos que a gente tem que plantar na hora certa, colher na hora certa e colher sob produtividade. Pelo preço que estão os produtos, não conseguimos muitas vezes fechar as contas. Muitos produtores não fecharam a conta do milho, né? Então fica difícil os investimentos. Já o Centro-Oeste, Adriano, Mato Grosso, por exemplo, o estado que mais produz no país, sofre com a seca, né? Replantios, soja sendo gradeado, que cenário é aquele, né? Norte, Amazônia, assim, um pingo d'água, mortalidade de vários animais ameaçados em extinção. E o que fica nesse recado, e que a gente escuta por muitas vozes e muitas narrativas, que o agronegócio às vezes é algo ruim, né? Como eles utilizam termos negativos contra o agronegócio. Na verdade,
O agronegócio somos todos nós. Não existe o agronegócio de grandes, pequenos, seja de assentamento, seja de propriedades privadas. Tudo é agronegócio, né? Jamais alguém pode fazer uma narrativa falando que foi liberado um horror de dinheiro e que o agronegócio não dá valor para isso. Dá valor sim, dá valor. A Rádio Jornal depende da agro. A relojaria que está aqui embaixo da Rádio Jornal depende do agro. A rua inteira aqui depende do agro. Todos os negócios de São Miguel, região, em todo o país depende do agro. Se nós pensarmos em milhares e milhares de pessoas que dependem do agro, jamais a gente poderia abrir a boca para falar um pouquinho sobre isso. Se nós pensarmos que nós compramos um adubo lá da Ucrânia, alguém está tirando esse mineral, alguém está processando esse mineral, alguém está produzindo caminhão lá na Ucrânia, navio para trazer, nossos portos, né? Divisas de dinheiro, gente trabalhando, descarregando, vindo para as indústrias, transformando esse adubo, embalando esse adubo, chegando ao nosso produtor. Para poder enterrar esse adubo tem que ter máquina, para ter máquina tem que ter empresa, para ter empresa tem que ter gente, para ter gente ele vai gerar recursos para esse município, vai gerar recursos para o estado, pro tanto estadual como federal. Daí e precisa de gente para plantar, gente para colher, gente para puxar, precisa de caminhão precisa de roda, precisa de pneu, precisa de peça, precisa de mecânico, precisa de gente para produzir essas peças, precisa do diesel, precisa de gente para trocar o diesel, gente para abastecer, precisa de um posto de gasolina. Então todas essas histórias que a gente escuta, né, na internet, na TV, por tudo, falando sobre o agronegócio. O agronegócio ele é a vida, né? É o eixo central de todo o nosso país e de repente de todos os países do mundo. Tudo depende do agro. Então, independentemente se o cara ganha muito dinheiro ou o cara tem aquela propriedade de subsistência, de uma forma ou outra ele vai vir na cidade, ele vai gastar. Ele vai vir comprar uma calça, ele vai vir comprar uma material escolar para o seu filho, porque ele está estudando também, ele vai pagar uma faculdade. Independente da situação de cada um, acho que todo mundo tem que ter essa consciência de que o mundo gira na volta disso. E muitas vezes a gente escuta, né, dizendo, tomara que o leite venha a R$1. Se ele vier a R$1, as pessoas que dependem, que são grande parte dessas pessoas de subsistência, são pessoas que trabalham no dia a dia, sacrificam o seu final de semana, a sua história, a sua vida, né? Eles trabalham no sol a sol, plantando-se lá, dependendo da chuva, dependendo de tudo, precisa produzir grandes safras para manter a produção, para produzir um pouco de leite. E tem gente que ainda, já vi vídeos da pessoal falando que tem que acabar com a produção de leite, um ator falando mal do leite, que não bebe mais leite. Eu não entendo como é que as pessoas podem ser tão negativas e destrutivas dessa forma, né? A gente tem que valorizar todos os trabalhos, independente de qual a área, onde nós estamos, o que nós fazemos, nós temos que fazer por amor as coisas e agradecer todo dia, que existe alguém que acorda cedo, que trabalha por nós, que bota na nossa mesa lá um leite de qualidade, um pão de qualidade, um produto que depende de todos nós, né? Que todos nós devemos estar com pensamento positivo para que todo produtor não se sentisse desmotivado nesse momento, mas que todos tenham a vontade de ter cada vez mais aquela força para trabalhar e ter condição de que o governo possa ajudar, que todos possam ajudar e que todos possam, de uma maneira ou outra, entender que o agronegócio somos todos nós, não é uma parcela apenas da população. Verdade. E nesse quadro todo se enquadra a agricultura familiar e ela tem um cenário de produção que é muito representativo em todo o nosso país. Adriano, com um aumento de 15%, o Paraná deve colher mais de 3 milhões de toneladas de mandioca em 2023. É a produção, né? É o que nós temos de alta produção. E o que nós temos que observar nesse cenário é o seguinte: chuvas demais estão no solo. Solo encharcado pode levar a cultura a pragas, doenças, principalmente pragas fúngicas e doenças insetos que acabam atingindo, né, essa raiz que é o tubérculo, que é onde a gente vai estar utilizando ele na nossa produção. Então esse cuidado que nós temos que ter agora é a observação a partir desses momentos de chuva, calores intensos,
para o desenvolvimento de pragas, seja ela de micro-organismos, seja ela de patógenos que vão afetar a produtividade. Com isso, esse monitoramento, né, para que isso a gente consiga chegar aos patamares de todas essas tonelagens a serem produzidas. É algo que está em expansão. Há pouco tempo atrás a gente não ouvia falar em fecularias e empresas que descascavam mandioca e era vendido isso aí nos mercados. Hoje nós temos várias empresas, várias grandes empresas, pequenas empresas trabalhando nesse ramo. E isso vem a favor do consumo, né? Aumento do consumo da mandioca. E tem um cenário, tudo tem um cenário. Por que aumenta-se os consumos de alguns produtos e diminui de outros? Se nós pensarmos, e isso aí são dados, né? A grande parte hoje da carne utilizada são carne de dianteiro. Então, carne de paleta, carne de agulha, e são carnes que são fritas ou feitas com molho. Então, o aumento também da utilização desse consumo é em função desse tipo de produto ser consumido. Só para vocês terem uma ideia, né? Estamos falando de mandioca, mas falar da carne. A carne, o preço dela, quando deu uma baixada e um pouco da dimensão do consumo da carne, foi porque, primeiramente, durante a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e optaram por produtos mais saudáveis. Então, substituíram um pouco a carne vermelha pela carne branca, né? Então, seria a carne de frango. Segundo, foi o preço que estava sendo atribuído, o preço dos cortes. E outra que nós já temos aí consideravelmente um grande número de pessoas ou são vegetarianos ou são veganos. E com isso, então, nós tivemos 3 pontos fixos na diminuição do consumo da carne. Principalmente a carne de traseiro, que é a carne mais nobre, que é a picanha, alcatra, e enfim, esses cortes nobres. Então, o aumento e o consumo maior hoje é de dianteiro, né? Então, quem consome a carne de dianteiro são carne de panela. Se nós formos hoje nos restaurantes, nós vamos ver que grande parte de toda a carne que está ali é carne com molho, né? E a carne com molho vem atribuída, ou vem a polenta, ou vem uma mandioca, ou vem uma batata doce. Professor, e São Miguel do Iguaçu e a nossa região oeste do Paraná? Questão produção. Tem crescido nos últimos anos, né? Há um crescimento, um volume de crescimento anualmente de 1 a 3%. Isso favorece o desenvolvimento, então, dessas indústrias que estão focadas principalmente nas fecularias. E fecularias vai para todos os sentidos, né? Desde a entrada desse produto nos embutidos, assim como as farinhas do dia a dia e farinhas de formas, cada dia com temperos diferentes, formas diferentes de utilização. Então, esse crescimento que a gente tem observado. Até onde nós vamos ter esse aumento considerável e que ele não vai atrapalhar na demanda, porque tudo tem um equilíbrio entre produzir quantidades de tonelagens de mandioca ano e aquilo que a indústria consegue realmente transformar e vender. Quando tem sobra, começa a ter aí uma dificuldade já de colocação do produto e aí começa a baixar o preço. Então é a lei da oferta que a gente tem que estar sempre pensando e visualizando. O crescimento hoje é considerável. Bom patamar hoje, o panorama da mandioca é um produto bom, em expansão, e temos que analisar agora a questão das indústrias, ver o que eles vão precisar para os próximos anos e aquilo que a gente vai conseguir fornecer para eles. Para nossa produção local são miguelense, aqui é mais produzido a mandioca comercial ou a industrial? A comercial tu fala que vai para o supermercado. Na verdade, ela está sendo as duas, né? Essa comercial é aquela que está vindo também para as fecularias. São variedades que têm uma condição de produzir. Ela não é uma mandioca que vai desmanchar. Não é aquela mandioca que a gente conhece, que desmanchou a mandioca no prato. Essa aí hoje está mais para fundo de quintal, mas é uma mandioca que tem uma estrutura que pode ser processada de várias formas, né? Dentro dos restaurantes. Então, mas a nossa maior utilização desse tipo de material é assim industrial, não é a comercial. A comercial fica mais patamar de supermercados e restaurantes. O assentamento Antônio Tavares, muitas famílias dali têm um destaque com relação a essa produção local comercial que atende uma região, né, Adriano? Não, sem dúvida. Para quem conhece, sabe que tem uma
uma quantidade muito grande de produtores ali dentro ali, que consegue produzir um material de qualidade, produto de qualidade e consegue empenhar aí esse produto futuro para suas culturas, né? Podemos até trabalhar um pouco mais as condições dentro desses patamares de consumo, porque a produção ela vai depender principalmente do sucesso dessas pequenas empresas que estão hoje trabalhando com esse tipo de material, e ali tem sim uma quantidade grande desse material e ramas de qualidade, né? Ramas sadias, onde se pode plantar todo ano e desenvolver uma cultura que tem uma produção expressiva no mercado, principalmente na região de São Miguel do Iguaçu. Olha, proteína será o tema da próxima terça-feira. Você já falou em carne vermelha, cortes nobres, falou da alcatra, da picanha, do mignon, do coxão mole, falou de carne branca, derivada do frango, do peixe, do próprio porco. E um assunto importante que também está num crescimento e agora numa onda de menor preço, o ovo, né, Adriano? Rico em proteína, aliás, né? É o que tem salvado muita gente, né? O ovo serve para tudo, né? E é bacana ter um assunto, porque há muito tempo a gente escuta várias formas de utilização desse material no meio da saúde, né? Dito pelos nutricionistas e dito pelos médicos. Sempre aquela história: comer ovo dá colesterol. Não, comer ovo não chega a ser o problema do colesterol. E assim, variavelmente, a gente sempre fala na parte da saúde no consumo, mas o ovo hoje é considerado aí o alimento mais completo que nós temos, principalmente pela clara, que tem uma grande gama de aminoácidos, e a gema que te dá energia. E nós utilizamos para tudo, né? Não tem, seja de manhã, de noite, meio-dia, vai no bolo, vai no pão, vai em tudo que é local de consumo. Vai com uma polenta e um queijo também, né, Adriano? Deus, ele mostrando só um final de feriado, né? Foi a janta de ontem. E não tem o que sustente mais do que isso aí, né? E um produto que realmente a gente pode dizer que é um produto barato, né? Barato. Uma dúzia de ovos, quantos alimentos, né? E o que pode fazer. E saudável também, né? Aliás. Obrigado, Adriano. Até terça-feira. O assunto em pauta na terça será proteínas. Ponto final nesta edição do nosso projeto Jornal do Campo, com o professor, médico veterinário e zootecnista Adriano Ramos Cardoso. Bom dia. Você ouviu no Jornal da Manhã, Jornal no Campo.